O ex-ministro considerou que teve uma boa diplomacia com a China. Senadores, por sua vez, consideraram que as falas do ex-chanceler não correspondem à verdade daquilo que era, por exemplo, publicado em rede social, das palavras que eram postas em relação ao relacionamento com a China. Assim como outros depoimentos na CPI da pandemia, o de ontem também teve muitos questionamentos. E desta vez, a comissão decidiu partir para o confronto, em vez de fazer ameaças a testemunhas com ordem de prisão. E quem explica isso para a gente agora em detalhes é a Bárbara Baião. O Senado confrontou um dos expoentes de uma ala do governo com convicções indigestas para os profissionais da política. Tão indigestas que o tucano Tasso Gereissati considerou irreal. Eu perguntei, essa sua diplomacia de pedir a expulsão, a troca de embaixadores, essa sua diplomacia desses artigos que Vossa Excelência fez, dos seus twitters, etc., mais do presidente da República, eu descrevi incorretamente? Sim, porque Vossa Excelência descreveu como uma atitude de hostilidade, o senhor descreveu uma maneira, enfim, que não corresponde à realidade daqueles momentos. Tá bom, sim, então eu não sei mais o que é a realidade. Obrigado. Uma das reações mais firmes a Ernesto Araújo veio do PP, partido que, em tese, é da base do governo, mas na prática abriga nomes como Cátia Abreu. Conhecida pela versatilidade política, a senadora usou todo o tempo de fala sem sequer ouvir o ex-chanceler. Eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos. O discurso do ex-ministro fez o petista Humberto Costa colocar em xeque toda a cadeia de comando do governo no combate à pandemia. Esse negócio é muito obscuro. O secretário de comunicação de governo é que recebe uma autorização do presidente para negociar um contrato bilionário de vacina. Então, o governo está de cabeça para baixo. Senadores das mais diversas correntes políticas se juntaram hoje numa linguagem em comum, que foi o repúdio à política externa representada por Ernesto Araújo. Eles foram para o confronto com ideias que consideraram completamente erradas e acharam que debater o conteúdo era muito melhor do que ameaçar uma testemunha com ordem de prisão. O senador Eduardo Girão criticou o tom da CPI e classificou como preocupante. Essa CPI está enveredando por um caminho um pouco preocupante, realmente, né? A primeira CPI que a gente vê que teve realmente uma certa expectativa da população brasileira que simplesmente fecha os olhos para a corrupção. Mesmo diante de toda a pressão, o governo considerou satisfatório o desempenho do ex-chanceler. Mas o rumo do depoimento fez com que, pela segunda vez em menos de uma semana, o senador Flávio Bolsonaro se escalasse para defender o governo na CPI. O fato é que muitos já chegam aqui nessa comissão com o seu juízo de valor formado muito antes de ouvir o depoente. E aí, o nome disso é preconceito. O que acontece de bom na área de política externa acontece apesar do senhor. O que acontece de ruim é culpa do senhor. Então, não leve a mal algumas pessoas, né, que vêm para cá se posicionar, né, com relação à sua política, porque, na verdade, como bem dito, se não me engano, pelo senador Eduardo Girão, alguns ainda não aceitaram o resultado das urnas.